Então, o que o Google considera como tráfego inválido? Quando a gente está falando de tráfego inválido, como publisher, um dos grandes receios que a gente tem, obviamente, é da parte de geração de receita, tá? O anunciante, o grande receio que ele tem com tráfego inválido é que as pessoas cliquem nos seus anúncios e eles paguem por esses cliques sem gerar conversões, né, sem gerar resultados nas campanhas. Então, esse é o, digamos assim, o grande medo dos anunciantes. O grande medo dos publishers é que o tráfego inválido chegue até o site deles de alguma forma, gere resultados, gere cliques ali, impressões nos anúncios, e isso coloque em risco as contas de anúncios que esses publishers têm, tá bom? Então, como é que o Google considera, o que o Google considera como tráfego inválido? Eu vou abrir aqui 3 links para vocês, que eu recomendo aí, depois dessa live, vocês lerem, se vocês não leram ainda, tá? São links que me ajudaram muito a entender o básico desse mercado. Uma coisa que eu preciso falar para vocês em relação às políticas do Google e a visão do Google sobre o tráfego inválido é que, de forma proposital, o Google não é muito claro em certos aspectos. Por 2 motivos, tá? Primeiro, porque se eles derem exemplos específicos e que acaba não incluindo outros exemplos, outras possibilidades, eles podem colocar em risco a política deles. Então, eles tentam, digamos assim, dar uma visão geral para o publisher e meio que passar a responsabilidade para o publisher, querendo ou não, o site é de cada um de vocês, então é responsabilidade de vocês entender as políticas e saber como lidar com tráfego inválido. O Google olha que isso como, por mais que ele considere os publishers como um parceiro de negócios, o anunciante tem um peso muito maior no jogo, né? Porque o anunciante é quem paga a conta. E você, como publisher, você que recebe os valores pagos pelo anunciante. Então, a responsabilidade de gerar valor para o anunciante está do seu lado. A responsabilidade sobre o tráfego que chega até o seu site está do seu lado, tá bom? Então, eu queria passar essa visão geral só para vocês entenderem por que muitas vezes o pessoal reclama muito, Pedro, as políticas são muito vagas, não tem exemplo específico. Isso é proposital, tá? Você tem que ler as políticas, entender, e eu vou tentar aqui destravar algumas coisas que eu fiquei travado por muito tempo, né, ao ler essas políticas, coisas que eu não entendia e que eu aprendi ao longo dos anos, tá? E eu espero que vocês também consigam. Eu acho por isso que é importante a gente ter esse tipo de conteúdo aqui, que claramente não existe no YouTube, tá? Tirando aqui o nosso canal, porque esse tipo de conteúdo traz conhecimento da prática, tá? Das trincheiras, que eu acho que é o tipo de conhecimento como publisher que faz toda a diferença. Legal? Então, aqui, como que o Google considera tráfego inválido? Na visão do Google, tráfego inválido é qualquer clique ou impressão que aumenta artificialmente os custos de um anunciante ou os ganhos de um editor, tá? Daqui que pode entrar em tráfego inválido, tá? Ele já teve mais, novamente aí, ó, como ele deixa as coisas mais vagas, ó, ele fala que ó, o tráfego inválido inclui, mas não se limita, não se limita. Então, novamente, como as pessoas que estão tentando fazer fraude de anúncio, elas estão sempre usando técnicas novas e diversificadas, o Google nunca vai limitar essa definição, porque as coisas estão sempre mudando, né? O mercado de EdTech ele é um mercado que evolui muito rápido. Cliques e impressões gerados por editores ao clicarem nos seus próprios anúncios ativos, tá? Então, quando você clica nos seus anúncios ou você gera impressões nos seus anúncios, isso é considerado tráfego inválido, tá? Isso aí já é um erro bem comum das pessoas, porque às vezes você está mexendo no seu site e sem querer ali você clica no anúncio, isso pode sim ser considerado tráfego inválido, então tomar bastante cuidado com isso. Impressões ou cliques de anúncios repetidos, tá bom? Gerados por um ou mais usuários, então se um usuário pegar e ficar clicando várias vezes em anúncios diferentes do seu site, isso pode ser considerado tráfego inválido. Editores que incentivam cliques nos próprios anúncios, então tem muito site na internet que faz assim o que a gente chama de black hats, né? Do tipo de prática em que eles promovem cliques nos anúncios. Eles colocam um rótulo assim, clique aqui no anúncio para ajudar o site,
ou algum texto que estimule alguma seta, alguma coisa apontando para o anúncio, tudo isso qualifica como tráfego inválido. E, obviamente, o mais difícil aí de lidar, na minha opinião, que é ferramentas de cliques ou origens de tráfego automatizadas, robôs ou outros softwares fraudulentos. Essa aqui é geralmente a mais difícil de você pegar, tá bom? Eu recomendo aí, novamente, que vocês leiam essa URL. Eu também separei mais 2 URLs aqui para vocês. Eu posso mandar aqui depois no final da live para quem participar do desafio, tá? Para quem ficar até o final. Tem essa URL aqui que é como você pode ajudar a evitar o tráfego inválido. Então, o Google fala o que você pode fazer para que você evite tráfego inválido no seu site. Novamente, são dicas bem abrangentes, tá? As dicas que eu vou dar aqui para vocês nessa live vão ser dicas muito mais pontuais e aplicáveis, na minha opinião, mas é sempre bom você entender a perspectiva do Google. E também tem esse link aqui que, infelizmente, eu não achei ele em português, mas esse link aqui, ele mostra toda a parte de traffic quality, né, a qualidade do tráfego do Google. Então, ele descreve o que é tráfego inválido, o que é fraude de anúncios, o que é fraude de impressões de anúncios, o que é fraude de cliques, o que são botnets, que são essas redes de robôs, o que o Google está fazendo, né, em termos de para prevenir, para lutar contra o tráfego inválido. E uma outra coisa bem interessante aqui, ó, é o que o Google faz para combater o tráfego inválido. Aqui vai ter uma visão alto nível de tudo que a ferramenta do Google faz para que você esteja protegido de tráfego inválido. Então, por mais que a gente reclame às vezes, a minha conta foi limitada, eu tive uma conta banida, o que já aconteceu com muita gente nessa indústria, o Google ainda assim tem uma layer de proteção para os publishers, tá? Então eles têm filtros automatizados, filtros em tempo real, detecção manual do time deles, pesquisa, eles estão sempre pesquisando e flagrando ali, lutando contra essas redes de robôs, né? E, obviamente, aí o ponto que eu quero que vocês não cheguem, tá? É suspensão e desabilitar as contas, tá? Isso acontece muito, especialmente no Brasil. Eu vejo muita gente tem problema isso no Brasil. Eu espero que o que eu vou mostrar aqui ajude uma parcela aí que tá... O pessoal que está assistindo essa live, que ainda trabalha com AdSense, ou até o pessoal que trabalha com Ad Exchange, que também é bem importante, querendo ou não, também tem problemas com tráfego inválido, né? Eu espero que isso aqui ajude vocês a não ter uma conta suspensa ou banida, que digamos, o pesadelo de qualquer publisher, legal? Então, é assim que isso é o que o Google considera como tráfego inválido, tá?